do oitavo ano. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Vamos dar início ao nosso assunto adjetivos e advérbios. Quais são os efeitos que esses dois termos eles têm dentro da argumentação? Paramos lá nas nossas aulas no gênero textual debate, onde vocês tiveram a oportunidade de ver aquela gravação, aquele vídeo daquele debate onde estavam aquelas 3 mulheres. Lembram que nós assistimos e escutamos em sala? Então, nesse gênero textual, a argumentação é fundamental. O que é argumentar? Argumentar é quando você vai defender o seu ponto de vista sobre determinado assunto e você argumenta colocando fatos, posicionamentos, certo? Sempre com algum embasamento teórico. Você não pode nunca argumentar colocando, eu acho que é assim, assim, porque eu ouvi fulaninho dizer e pronto. Não, isso a gente não chama de argumentação, tá? Isso a gente chama de achismo. Nesse contexto, adjetivos e advérbios, eles vão criar efeitos de sentidos, os quais podem atribuir para fortalecer a defesa de um ponto de vista. Então, os adjetivos e os advérbios, eles vão fortalecer o ponto de vista de vocês a partir do momento que vocês os usam em um debate, em uma argumentação. Lembre-se, adjetivos ou locuções adjetivas são termos associados a substantivos com a função de caracterizar, qualificar os termos a quem se refere. Vocês já estão cansados de saber, e eu sempre friso em sala de aula com vocês, que os adjetivos ou as locuções adjetivas, elas vão dar uma qualidade ou característica ao sujeito da minha oração, certo? E os advérbios, quais são as funções? Os advérbios ou as locuções adverbiais, elas vão atribuir uma circunstância a verbos, adjetivos ou até mesmo outros advérbios. E podem dar informações de tempo, modo, lugar, instrumento. Isso daqui também vocês já viram e já tem no caderno de vocês aí. Então, se vocês não lembram o que são os advérbios ou locuções adverbiais, dá uma olhadinha no caderno de vocês, tá? Exemplo, a saúde deve ser tratada com cuidado. Quando vocês observam aí que eu grifei essa locução adverbial com cuidado, é como a saúde deve ser tratada. Então, é o modo como a saúde ela deve ser tratada com cuidado. Se eu digo assim, irei andar apressadamente para chegar a determinado lugar, o modo como eu irei andar é o quê? Apressadamente, tá? Então, lembra sempre dessas dicas que eu dei aqui e relembrando as que já foram faladas em sala de aula, beleza? Vamos seguir. Como é que eu vou classificar os meus adjetivos? Se vocês não sabem, os adjetivos eles têm uma classificação. Eu classifico como primitivo aqueles adjetivos que eles têm os radicais que por si só apontam qualidades, certo? Claro, triste, grande, vermelho, todos eles são adjetivos primitivos, certo? São aqueles que por si só vão apontar qualidades. E a partir dos primitivos eu vou dar origem a outros, que é o que eu vou chamar de derivados, que são formados a partir de outros radicais. Por exemplo, infeliz. Infeliz ele vem de quê? Vem de feliz, que é a palavra primitiva. Então, a partir do momento que eu coloco o in na frente, eu formo outra palavrinha, tá? Azulado também, que vem de azul. Eu também posso classificar os meus adjetivos como adjetivos simples. Por que simples? Porque eles vão apresentar um único radical em sua estrutura. O que é radical? É sempre aquela palavrinha que vai se repetir, por exemplo, em uma conjugação verbal. O radical é aquilo que sempre se repete. Isso daí também nós já vimos em sala, tá? Apavorado, feliz, são exemplos de adjetivos simples. Adjetivo composto, ele vai apresentar pelo menos 2 radicais na estrutura. E socioeconômico, tá? E adjetivos pátrios, o que são? São os adjetivos referentes a países, estados, regiões, cidades ou localidades. Aqui vocês têm alguns exemplos: brasileiro, goiano, carioca, acreano, capixaba, maceioense.
Ok? Então aqui nós vimos algumas classificações dos adjetivos. Adjetivo primitivo, adjetivo derivado, adjetivo simples, adjetivo composto e adjetivo pátrio. Com relação aos adjetivos, a gente também pode classificá-los com relação à flexão. Os adjetivos eles se flexionam em gênero, número e grau. Quando eu falo de gênero, eu falo de feminino e masculino. Quando eu falo de número, eu falo de singular e plural. Eu vou deixar para explicar a vocês o grau mais na frente, tá? Por exemplo, uma mulher formosa e um homem formoso. Eu tenho aqui um adjetivo feminino, mulher formosa, e eu tenho formoso, um adjetivo masculino. Quanto aos gêneros, os adjetivos eles podem ser uniformes e biformes, tá? Os adjetivos biformes, eles apresentam uma forma para o gênero feminino e outra para o gênero masculino, ok? Os adjetivos uniformes, eles possuem uma única forma para o masculino e o feminino. Então, vamos lá. Biformes, eles vão apresentar duas formas, tanto para o masculino quanto para o feminino. E os uniformes, ele vai ser uma forma única para os dois, masculino e feminino. Exemplo, vocês têm aqui embaixo pássaro frágil. Isso aqui eu vou utilizar tanto para o pássaro fêmea quanto o pássaro macho, tá? Ave frágil, ok? Escritor ruim, escritora ruim. Se vocês observarem aqui, nós temos palavras femininas e masculinas, porém, eu tenho o mesmo adjetivo para essas duas. Então, eu vou classificar esses adjetivos como uniformes, pois ele só vai possuir uma única forma para masculino e feminino. Biforme é quando eu tenho as duas formas, uma para o feminino e a outra para o masculino. Professora, então eu poderia classificar, por exemplo, formosa e formoso como adjetivos biformes? Sim. Por quê? Porque eu tenho formosa para o feminino e eu tenho formoso para o masculino, ok? Com relação ao número, como eu já falei para vocês, todas as vezes que eu falo de flexão de número, eu estou me referindo a singular e plural, ok? Exemplo, político corrupto e políticos corruptos. Se vocês observarem aqui, na primeira oração eu tenho singular e na segunda oração eu tenho plural, tá? Só lembrando sempre que o plural ele vem formado em S. Com relação ao grau, que foi o que eu disse que eu ia deixar para explicar agora, eu tenho o seguinte, eu tenho o grau comparativo, quando eu consigo estabelecer características atribuídas ao meu sujeito, tá? É quando eu vou comparar características com o sujeito da minha oração. Essas características elas podem ser podem ter um grau de igualdade. É quando equivale ao adjetivo com o que se compara. Por exemplo, esse filme é tão engraçado quanto aquele. Aqui eu tenho um grau de igualdade. Por quê? Porque ele está dizendo que o filme ele é tão engraçado. Engraçado é o adjetivo aqui, a característica que foi atribuída ao filme, que ele compara com relação ao outro filme, tá? Esse filme é tão engraçado quanto o outro. Aqui nós temos um grau comparativo de igualdade. Superioridade é quando ele vai colocar algo como superior a outro. Quando se intensifica mais o adjetivo do que o outro com o qual se compara. É quando ele, por exemplo, ele presta mais que o outro, tá? Esse filme é mais engraçado que aquele. Ele coloca o filme que ele fala com o grau de superioridade a mais do que o outro filme, beleza? E o grau de inferioridade é quando se intensifica menos um adjetivo do que o outro com o qual se compara. É quando eu coloco assim, um sendo pior do que o outro. Esse filme é menos engraçado que aquele. Então, vocês viram que no grau comparativo eu tenho 3 tipos. De igualdade, é quando eu vou igualar os dois termos. Superioridade, quando um vai ser superior que o outro. E inferioridade, quando um vai ser inferior do que o outro.
Nós temos ainda em grau o grau superlativo, que o que significa dizer isso? Ele vai reforçar as características atribuídas aos substantivos. Eles podem ser relativo, expressa-se em relação a outros elementos de forma superior ou inferior. O relativo aqui eu vou ter os dois, diferente do comparativo que eu vou ter o de inferioridade e o de superioridade. No superlativo relativo, ele vai expressar os dois ao mesmo tempo, que é o grau superior ou inferior. Exemplo, o menino é o mais atencioso daquele grupo. Aqui eu tenho superlativo relativo de superioridade. Por quê? Porque ele coloca o menino como sendo o mais atencioso daquele grupo que ele participa. E embaixo eu tenho a mesma oração, porém colocando esse menino de uma forma inferior. O menino é o menos atencioso daquele grupo. Aqui eu tenho o superlativo relativo de inferioridade. É só vocês lembrarem que o superlativo, ele sempre vai reforçar as características que foram atribuídas ao sujeito, certo? Aí aqui nós temos agora o absoluto. Ele não se expressa em relação a outros elementos. Ele pode apresentar forma sintética ou analítica. Exemplo, o menino é muito atencioso. Se vocês observarem aqui, eu não estou fazendo nenhuma comparação desse menino com nenhum grupo, nem com outros meninos, tá? Aqui eu estou falando dele próprio, do substantivo. No caso, o menino, que é o meu sujeito da oração, certo? O menino é muito atencioso. Quando eu faço essa citação aqui, quando eu apresento essa frase para vocês, eu tenho aqui o superlativo absoluto analítico, tá? E o menino é atenciosíssimo, ele é mais do que atencioso, ele é atenciosíssimo. Se vocês observarem, até o adjetivo ele muda, tá? Todas as vezes que vocês observarem o adjetivo sempre vindo com o íssimo, pode ter certeza que ali é o superlativo absoluto sintético, ok? Só lembrando que o absoluto ele não vai se expressar com relação a nenhum outro elemento, ele só vai falar de si próprio, ok? Eu tenho a forma sintética, é quando eu coloco ali o advérbio de intensidade e o adjetivo, e eu tenho o analítico. Eu troquei aqui, gente, ó. O analítico é quando eu coloco o meu advérbio de intensidade, ok? E o meu sintético é quando eu uso sempre o íssimo, tá? Se liga aí. Vamos seguindo aqui. Relembrando a função do advérbio. Lembra que vocês sempre me perguntam o que é o advérbio? O advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Quando modifica um verbo, o advérbio ele pode acrescentar várias ideias, como uma ideia de tempo, ele chegou tarde, uma ideia de lugar, ele mora aqui, uma ideia de modo, eles agiram mal, uma ideia de negação, ela não saiu de casa, e uma ideia de dúvida, talvez ele volte. O advérbio ele vai ser uma palavra invariável que vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Dentre essas modificações, eu tenho essas classes aqui: tempo, lugar, modo, negação, dúvida, instrumento. Tudo isso aqui vocês já sabem, e é só a revisão com relação a advérbios, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tem uma atividade lá no sistema para vocês responderem, que é com relação a essa aula aqui. Eu espero que vocês respondam, tá? Fica a dica para vocês para estarem sempre estudando e revisando os assuntos que já foram dados, porque como vocês já viram, um assunto ele sempre vem precedendo o outro. Então tudo isso que nós vimos aqui foi só uma revisão, certo? E espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Olá, chicas e chicas! Que tal a gente aproveitar essa quarentena para fazer uma viagem? E aí, vocês topam? Na aula de hoje, a gente vai viajar
por um país aí, não vou dizer qual, vocês vão ver aí no slide, mas a gente vai fazer uma viagem, conhecer um pouquinho da cultura desse país, certo? Prestem atenção, aprendam e boa aula! Então, chicos, vamos iniciar nossa aula. O que é que vem à mente de vocês nessas imagens? Vocês lembram de que quando vem essas figuras aí? E aí, vão dizendo aí. Tudo que vocês lembram. Essa daqui. O que é que vem à mente de vocês? Vocês lembram dessa figura aqui? E essa daqui? Vocês já estão chegando à conclusão. E aqui? Vamos lá. Essas coresinhas aqui desses balões. O que é que vem à mente de vocês? Isso mesmo, pessoal. O México, não é isso? São figuras bem características do México. Eu não sei se vocês lembram, mas no nosso livro, no capítulo 2, a gente estudou um pouco sobre o México, sobre a cultura do México, sobre algumas festas características do México, algumas festas culturais do México. E a gente hoje vai se aprofundar um pouquinho, conhecer um pouquinho a cultura do México, algumas festas específicas, são várias, né? Como vocês sabem, o povo mexicano, eles são bem festeiros, eles gostam muito de festas, eles gostam muito de alegria, de animação, de juntar as pessoas para poder sempre festejar, poder sempre se animar. Então, México. Observem aí a bandeirinha do México, né? Tem aquelas cores que tinha lá na imagem ou na bolinha aqui que eu pedi para vocês analisarem o que eram esses balões aqui em cima do violão. É das cores da bandeira do México. Então, o México, ele é um dos 21 países que falam espanhol. Como vocês sabem, o idioma espanhol é uma língua falada em 21 países. E o México é um desses países que tem o espanhol como idioma oficial. Ele não só tem o espanhol como idioma, ele tem muitas outras línguas. O México é um país que tem uma diversidade de línguas, mas o espanhol, ele é a língua oficial do país. Então, a capital do México, né, a gente chama Ciudad de México. O idioma é o espanhol. Moneda, o que é moneda? A moeda do México, o dinheiro do México é o peso mexicano. Peso mexicano. O México, ele é composto por 31 estados, certo? 31 estados. E é ubicado em América do Norte. Professora, o que significa ubicado? Ubicado quer dizer localizado. O México, ele fica localizado na América do Norte, ali pertinho dos Estados Unidos. Vamos prosseguir. Acompanhem aí. Las fiestas tradicionales de México son reflejo de una cultura compuesta por elementos de diversas épocas, desde la antigua civilización maya hasta incluir costumbres contemporâneas americanas. México se ha convertido em um país donde su gastronomia, arquitectura e, sobretudo, suas fiestas conserva um colorido e energia cautivante. Ou seja, o México, as festas tradicionais do México, ela é um reflexo da cultura. Essa cultura ela é composta por elementos de diversas épocas. O México, ele é um povo que cultiva muito a cultura antiga. Ele é um povo que cultiva muito coisas passadas, mas eles não só cultivam, mas eles também envolvem com coisas atuais. Então é uma mistura que eles fazem
para festejar aquilo que eles gostam. Uma observação também aqui nesse texto é aqui, ó, o México se ha convertido em um país onde sua gastronomia. A gastronomia do México é muito marcante, né? Eles têm uma gastronomia muito típica, muito forte e que é muito valorizada entre eles. Continuando, vamos agora para as festas. As festas mais conhecidas do México, as festas mais tradicionais do México. Aí nós temos aí uma das festas que é quase impossível alguém não conhecer a festa do Dia de los Muertos de México, né? Todo mundo conhece, é uma festa bem popular, é uma festa que todo mundo fala. E às vezes surgem muitas curiosidades da nossa parte brasileira, né? Porque pra gente, Dia dos Mortos é um dia triste, é um dia que a gente lembra muito das pessoas que já morreram, já faleceram. E não é um dia tão feliz, né? Aquele dia que a gente fica com a saudade. Algumas pessoas têm a prática de ir aos cemitérios e tudo mais. Já no México, não. No México, eles não comemoram a morte como uma coisa ruim, como uma coisa que traz tristeza. Pelo contrário. Então, Dia de los Muertos, la festividad mexicana mais famosa a nível mundial. Né? Em qualquer lugar do mundo que a gente chegar, se fala em México, a gente sempre vai lembrar da festa do Dia dos Mortos. Então, o objetivo dessa celebração é honrar a los muertos de uma maneira alegre e muito especial, colocando altares preciosos decorados com flores especiales. Las preparaciones suelen dar inicio a mediados de octubre, cuando las familias comienzan a limpiar sus casas y los sepulcros de sus familiares a profundidad, com o objetivo de guiá-los e que tenham paz e tranquilidade. Ou seja, a festa do Dia dos Mortos é uma celebração, é uma data que eles separam para honrar os mortos de uma maneira muito feliz e muito alegre, né? A cultura do México, os acessórios do México é tudo com muitas cores, é tudo bem colorido. E eles usam também esses acessórios para festejar o Dia dos Mortos. Aqui eu coloquei para vocês, aqui é o cartaz de um filme. Não sei se vocês já viram esse filme, alguns já devem ter visto, mas esse filme é bem conhecido, né? Viva, que é Viva, a vida é uma festa. Então eu quero pedir que vocês assistam esse filme, aproveitem esse tempinho que vocês estão tendo em casa, assistam esse filme. E quando a gente voltar, eu quero comentários sobre esse filme. Eu quero que vocês anotem as observações, o que vocês gostaram, o que chamou mais a atenção de vocês, para a gente debater um pouquinho sobre esse filme, certo? Então anotem aí, dê uma pausa aí, anotem aí o nome desse filme e depois assistam ele. Não deixem de assistir não, tá bom? Vamos lá. Miguel, aqui é um resumozinho do filme, que fala de um menino que ele entra no mundo dos mortos. Então, Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com a sua família, que desaprova esse sonho dele. Então, determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, né? Esse filme foi um filme bem específico, falando dessa festa mesmo do Dia dos Mortos. E daí ele acaba gerando uma extraordinária reunião familiar. É só um spoilerzinho, né? Daí eu quero que vocês assistam, tá bom? Não deixem de assistir não, pra gente conversar depois, quando a gente tiver voltado às nossas aulas, pra gente conversar sobre esse filme. Vamos lá. Tem também no México a Feria de San Marcos. Feria quer dizer feira, tá?
Então, Feria de San Marcos é uma feira bem típica do México, bem conhecida, considerada como uma das feiras mais importantes do México. É celebrada a mediados do mês de abril e atrai a milhares de turistas por ser uma das melhores muestras artísticas e culturais mexicanas. Então, é uma feira cultural. O barrio de San Marcos se llena de colorido, ou seja, eles decoram a cidade, eles decoram o bairro com bastante acessórios coloridos, porque os mexicanos eles gostam muito disso. E diversão para honrar a su patrón mientras se degusta a melhor gastronomia mexicana. Essa palavrinha aqui, mientras. Quem sabe dizer o que isso significa? Mientras. Alguém sabe? Mientras quer dizer enquanto. Então, enquanto eles enchem o bairro colorido e de diversão para honrar o seu patrão, enquanto se degusta a melhor gastronomia mexicana. Ou seja, a festa do México sempre vai ser cheia de boa comida e uma comida típica, original deles, porque eles valorizam muito a própria comida, eles valorizam muito a gastronomia mexicana. Temos também aí duas festas também muito importantes do México. Esse Carnaval de Veracruz é um carnaval bem conhecido mundialmente também, e catalogado como o segundo carnaval mais importante de toda a América Latina depois do popular Carnaval de Brasil. Então, vocês conhecem como é o Carnaval do Brasil, né? É uma data que o brasileiro gosta muito de comemorar, tem os desfiles. E esse Carnaval do México, ele também é um carnaval típico da altura do carnaval que a gente tem aqui no Brasil. Então, ele é o segundo carnaval mais importante, depois do Brasil. E o Dia de la Guadalupana é uma importante celebração onde se rinde culto a la patrona de México. O que é patrona? Vocês veem alguma coisa assim à mente de vocês? Patrona quer dizer a padroeira do México, la Virgen de Guadalupe. Em México, o que mais abunda são as fiestas tradicionais e as ganas de divertir-se. Como eu falei já para vocês, nesse período aí da aula, que os mexicanos eles gostam muito de se divertir, eles gostam muito de ter uma vida alegre, de ter uma vida para cima, eles têm um alto astral muito grande. Então aqui, ó, né, essa palavrinha aqui, las ganas, quer dizer as vontades. Então, as vontades de se divertir. As diversas celebrações e férias estão cheias de originales rituales em los que tienen mucho color e la buena comida estão sempre presentes. Então, três coisas bem características do México: cores, alegria e comida. Né? São três coisas bem características do México. São coisas que não dá para falar do México sem falar da gastronomia deles, sem falar do colorido que eles têm, que eles gostam, e sem falar da alegria que eles têm. Então é isso, pessoal. E então, gostaram da viagem? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pesquisem um pouco mais sobre a cultura do México. É um país muito rico, vai nos acrescentar bastante. Assistam o filme, não deixem de assistir para depois a gente comentar sobre ele. E hasta luego. Besitos!